Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Dos personagens do Antigo Testamento, um dos mais conhecidos, sem a menor dúvida, é Davi. Davi é bem chamado de Rei Davi, uma pessoa extraordinária, extraordinária. Os relatos sobre a vida dele dão conta de histórias impressionantes, episódios impressionantes, relatos impressionantes, etapas impressionantes ao longo de toda a sua história. Ele é lembrado até hoje como alguém importante para a história de Israel e de alguma forma importante para toda a história, uma vez que ao nos depararmos com o seu nome, nós vamos nos lembrar de alguns textos bíblicos, como por exemplo o livro dos Salmos. Quantos salmos são importantes para a nossa edificação? Há muitos anos as pessoas diziam que o meio da Bíblia era o Salmo. Depois vieram as anotações e tudo, virou, mas todo mundo tem um salmo de preferência. Alguns gostam muito do Salmo 23, outros gostam muito do 91, deixar aberto inclusive. Outros se lembram do 121, do 122. Cada um de nós vai lembrando, e à medida que a gente vai lembrando, a gente vai vendo como Davi, como os salmos, não só apenas os salmos dele, mas os outros salmos, a coletânea de salmos, como é importante para a nossa vida nós lembrarmos de pessoas preciosas. Agora, tem um detalhe que eu queria compartilhar com você. Toda análise biográfica na Bíblia, passa sempre pela presença de Deus. Nós sempre analisamos alguém da Bíblia a partir da presença de Deus. Ou seja, quando nós falamos sobre Rainha Esther, por exemplo, uma mulher extraordinária, belíssima, ocupou um lugar prioritário num tempo precioso do reino do Senhor, do povo de Deus, a ponto de dizer uma frase curiosa: será que foi para esta hora que o Senhor me levantou, me trouxe até aqui? E ela diz uma frase linda: olha, se eu perecer, pereci. Quando falamos sobre ela, nós podemos dizer que ela era isso, era aquilo, mas é sempre a partir da perspectiva divina. O que Deus fez na vida do povo através de Esther, e não algo centrado no ser humano. Qual é a diferença disso? A diferença é que isso nos ajuda a entender não apenas a Bíblia, mas a nossa vida hoje. A gente passa a ter uma perspectiva onde Deus está no centro e não o ser humano. Quando nós somos reformados pela palavra do Senhor, nós temos uma teologia saudável que nos leva a ver todos os livros da Bíblia a partir de Cristo. E temos assim uma visão cristocêntrica. Cristo é o centro dessa nossa história. Aliás, a Bíblia conta uma única história. A história da redenção. E Davi faz parte da história da redenção. Há um texto em Atos dos Apóstolos, um texto bastante importante, 13, versículo 22, que diz assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13 declara que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi fez coisas erradas. Eu acho que você deve ter conhecimento de algumas delas. Aliás, sobre ele, raramente alguém conta uma história boa sem contar os pontos fracos dele, mais ou menos como acontece com a gente também. Davi foi alcançado pela graça do Senhor. Davi foi perdoado. Davi foi impactado pelo Senhor e Deus foi ao longo do tempo moldando o coração dele. O coração de Davi não nasceu pronto, como o seu não está pronto, o meu não está pronto. Ao longo da nossa caminhada de fé, o Senhor vai moldando, é assim que o Senhor faz. Ao longo do tempo, o Senhor foi moldando o coração de Davi. Ao longo do tempo, o Senhor vai moldando o nosso coração, à medida que a gente caminha com Ele, à medida que a gente conversa com Ele, à medida que a gente ouve a voz de Deus, à medida que a gente obedece ao Senhor, nós vamos aprendendo lições extraordinárias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Abra a sua Bíblia comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Um versículo nos norteará para a gente conseguir entender algumas dessas lições importantes para a nossa vida. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16,
versículo de número 18. Ao longo da jornada, nós somos moldados pelo Senhor. Ao longo da jornada, nós somos preparados pelo Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo. Vão ler juntinho comigo? Diz assim a palavra de Deus. Então respondeu um dos moços e diz, o que ele disse aí? Conheço um filho de Jessé, o belemita. Belemita é quem é de Belém, tá? O belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. A primeira lição que eu queria deixar com você, e que fez com que Davi tivesse o seu coração moldado ao coração de Deus, é que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Você pode repetir comigo essa frase? Deus está trabalhando. Há um salmo que diz, Salmo 121, versículo 4, que diz que Deus não dormita. Não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus está trabalhando, a gente pode não ver. A gente pode não perceber. A gente pode não trazer isso como uma coisa concreta, como um relatório que Deus está apresentando das suas atividades, das suas ações. Deus está trabalhando, a despeito de todo e qualquer desconhecimento de nossa parte, Deus está trabalhando. A história de Davi mostra para a gente que Deus estava trabalhando nele, antes de Davi ter consciência de que Deus o queria como um grande rei de Israel. Deus deu a ele um talento musical. Talento musical é algo que Deus dá para alguns. Louvado seja o nome do Senhor por aqueles que receberam essa bênção. Versículo 16, versículo 18, capítulo 16, diz de maneira clara e objetiva que ele sabia tocar. O talento musical abriu as portas para Davi servir ao rei Saul. Ele aprendeu a tocar harpa, um instrumento dificílimo, dizem os especialistas. Ele aprendeu a tocar harpa, e esta harpa, esse talento, esse aprendizado, foi muito útil quando Saul estava perturbado, emocional e espiritualmente perturbado. Ele precisava de alguém que pudesse acalmá-lo. Esse versículo 18 que nós acabamos de ler, ele aponta para isso. Alguém indicando Davi como instrumentista, como arpista, para tocar a harpa, para acalmar o coração de Saul. Esta ação divina precede a necessidade. Quando houve a necessidade, Davi já sabia. O saber antecipado, o saber anterior mostra que Deus estava trabalhando. Quando essa porta fosse aberta lá na frente, e ainda que ele não tivesse nenhum conhecimento, informação sobre esse assunto, o Senhor já havia dado, já havia ministrado, já havia concedido a ele a bênção do talento musical. A harpa, saber tocar, abriu as portas para Davi. Isso mostra que Deus está trabalhando. O versículo, a sequência do versículo aponta para é forte e valente homem de guerra. Forte e valente homem de guerra. Durante a caminhada dele, ele foi como filho mais moço, recebendo do pai e dos seus irmãos mais velhos a orientação, a disciplina, para que ele pudesse aprender a apacentar as ovelhas. E apacentar as ovelhas era também tomar conta das ovelhas, era proteger as ovelhas, era livrar as ovelhas dos lobos. Existem lobos por todas as partes naquela região. As ovelhas, elas podem ser tomadas a qualquer instante, mas lá também, como o texto nos conta, existem leões, existem ursos, ou seja, quando você imagina essa circunstância, você percebe a importância do aprendizado dele para defender aquelas ovelhas. Ele aprendeu com seu pai, eles aprenderam com seus irmãos, e ele aprendeu nessa soma. Pai e irmãos passaram a ensiná-lo exatamente por ser o filho mais moço. Quando você for ler aí, pode acompanhar comigo o versículo 34 do capítulo 17, olha aí, capítulo 17, versículos 34, 35 e 36,
traz uma síntese de suas batalhas, dizendo que Davi, veja, apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. O que ele fez? Diz a Bíblia: eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Quando a gente lê esse texto, imagina na prática lá, na realidade daquele dia, daquele instante onde houve esse enfrentamento, você para pensar e diz: meu Deus do céu, se ele fosse um despreparado, ele teria morrido. Se ele não fosse preparado pelo seu pai e pelos seus irmãos, se ele não tivesse sido treinado ao longo daquele tempo, se ele não tivesse sido preparado para aquele momento, daquele enfrentamento, ele teria sucumbido. Eu só posso dizer a vocês que mesmo que Davi não soubesse para o que Deus o estava preparando, para ser um grande rei de Israel, Deus estava trabalhando. O texto continua. Diz que ele era sisudo em palavras. Isso quer dizer que ele falava bem. Ele era de boa aparência. Os textos produzidos por Davi, em especial os textos poéticos, mostram a sua habilidade com as palavras. A gente não sabe o processo do aprendizado, mas ele foi desenvolvendo ao longo do tempo uma habilidade para escrever, uma habilidade com as palavras. E essa habilidade que foi desenvolvida ao longo do tempo fez com que ele pudesse escrever textos extraordinários, textos poéticos apaixonantes, textos altamente edificantes para a nossa vida, textos que embalam a nossa fé, textos que alimentam a nossa vida espiritual, textos da palavra de Deus que estão aqui, inspirados pelo Espírito Santo do Senhor e que trazem para nós uma habilidade preciosa na forma como ele escreve. O desenvolvimento dos textos dele, a sua habilidade com as palavras. Ele não sabia para o que seria, mas Deus já estava preparando, porque Deus estava trabalhando nele, para através dele trabalhar na história. Termina esse versículo 18 dizendo: o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. E aqui está a essência do plano divino na vida de Davi. Deus está trabalhando nele. Deus depois vai trabalhar com ele. Primeiro Deus trabalha nele, depois Deus trabalha com ele. Deus sempre trabalha na gente. O trabalho de Deus visa nos preparar para algo que a gente não conhece, que a gente não sabe. Para muita gente, o trabalho de Deus é um trabalho distante, silencioso. Mas quando a gente caminha na presença dEle, quando nós estamos com o Senhor, conversando, compartilhando, adorando, servindo, caminhando na casa do Senhor, nós vamos observar que Ele estará nos preparando para os dias, às vezes, maus. Dias difíceis, dias sofridos, dias intensos, onde se não fosse a graça de Deus e o trabalho dEle na nossa vida, nós não suportaríamos. Deus trabalha em nós, nos preparando para a sua obra. Eu vejo esse texto e eu penso: meu Pai do céu, ele aprendeu coisas extraordinárias, aprendeu a música enquanto músico, o Senhor abriu as portas para ele, lá no palácio, e lá no palácio ele conheceu os bastidores do palácio, lá no palácio ele teve acesso a Saul, este acesso que depois será fundamental para que ele possa vencer o gigante Golias. O Senhor estava trabalhando nele, permitindo que ele aprendesse a lutar, aprendendo a defender aquelas ovelhas, os cordeiros que não conseguem se defender e que ele precisa tomar conta delas. Que ele não pode se contentar: não, eu tenho aqui 100 ovelhas, mas aquela que está indo lá, menos uma, não. Ele vai em busca delas, ele tira da boca do animal. Esta descrição é a descrição de alguém que vai defender o povo de Deus, alguém que vai defender o reino de Deus, alguém que vai defender o próprio Deus. Mas não apenas isso, Deus estava trabalhando nele, para depois trabalhar com ele e a partir dele na vida de tanta gente. A habilidade com as palavras, a habilidade dos seus textos, a intimidade dele com Deus, o Senhor estava trabalhando nele.
A gente precisa aprender uma coisa, irmãos, que Deus está trabalhando na gente. Deus quer trabalhar com a gente. Deus quer trabalhar através da gente. Você pode não ver, mas Deus está trabalhando. Pode falar comigo essa frase? Você pode não ver, mas Deus está trabalhando. Ele trabalha para que seus propósitos sejam cumpridos. Diz um clássico da música cristã contemporânea, não sei se você conhece: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, quase um rap, né? Seria muito para ti, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho? Deus está trabalhando. Ainda que você tenha pela frente um Golias, que a sequência do texto, capítulo 17, é o desafio do Golias. Nessa série, chegamos ao ponto desse grande embate, um dos momentos mais marcantes, históricos da vida dele. Vai enfrentar um gigante, mas essa talvez não tenha sido a sua maior dificuldade, porque ele enfrentou as dificuldades das palavras. Eu quero declarar aqui que há poder na palavra do Senhor. Pode falar comigo? Há poder na palavra do Senhor. As palavras têm muita força, né? As palavras podem construir. As palavras podem destruir. As palavras podem abençoar, podem amaldiçoar. As palavras nos despertam. As palavras nos jogam na lona. Algumas palavras são importantes para a gente identificar. O filisteu trouxe aqui no capítulo 17, versículos de 8 a 11, algumas palavras que ecoaram como trovões na tempestade. Veja o que diz o versículo 8 até o versículo 11. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul, leia comigo a última parte. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, o que aconteceu com eles? Espantaram-se e temeram muito, tremeram na base. Tremeram na base. As palavras do filisteu geraram espanto, geraram medo, geraram todas as dificuldades diante deles, principalmente porque vinha dos lábios de um gigante que era um duelista. Se ele era um duelista e estava vivo, Davi foi amando de seu pai, levar alimento para os seus irmãos, e é o comandante de 1000 soldados, como o texto diz, além de buscar notícias. Nesse contexto, quando ele chega, ouve isso, ele escuta também que há uma promessa, há uma recompensa, há uma proposta de recompensa para aquele que vencesse o gigante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 25. Leia comigo aí. A quem o matar, o que vai acontecer? O rei, capítulo 17, versículo 25. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. E ele buscou mais informações. É isso mesmo, gente? Aí ele se encontra com seu irmão, Eliabe. O Eliabe o escuta, o Eliabe o vê. Eliabe é aquele primeiro irmão, o irmão mais velho, que na semana passada nós fomos lá na casa deles, não sei se vocês se lembram, quem estava aqui, e que ele era o irmão mais velho, e que Samuel achou que ele fosse o rei escolhido, por ser o mais velho, o mais forte, o mais preparado para a guerra. Eliabe, portanto, foi preterido, guarde isso. Uma pessoa preterida, ela tem palavras pesadas para aqueles
que ao seu redor estão. Olha o que diz a Bíblia. O capítulo 17 que nós estamos lendo, versículo 25 é esse que fala sobre as promessas aqui de recompensas. Então, o irmão dele, o Eliabe, disse para ele no capítulo 17, versículo 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. E ele disse, o que ele disse? Leia comigo. Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Eliabe foi duro com as palavras ao julgar a presença de Davi ali. Ele o chamou de presunçoso, ele o chamou de maldoso e ainda de irresponsável, porque deixou as ovelhas do seu pai lá. Embora Davi tenha deixado outras pessoas tomando conta daquelas ovelhas, ele não tivesse essa informação. Então, de cara, ele chama Davi de presunçoso e de maldoso, sem saber o que Deus estava planejando e o que Deus já havia preparado e o que Deus estava trabalhando. O coração dele projeta essa fala. Então, são dois discursos pesadíssimos aqui. O primeiro, do filisteu, o desafio. As pessoas temeram muito e se espantaram. Agora vem Eliabe, que olha para ele e diz, você é maldoso, você é presunçoso, você é um irresponsável. Se até aí já estava ruim, tem mais uma. Capítulo 17, versículo 33. Capítulo 17, versículo 33. Ele vai até o rei Saul. Lembra da harpa? Lembra que ele tocava a harpa para o rei? Talvez essa tenha sido a porta que Deus abriu para que ele pudesse ter acesso direto ao rei. É uma grande possibilidade. Davi, então, vai até o rei e se dispõe a lutar contra o gigante. Veja a palavra que o rei declara para ele, capítulo 17, versículo 33. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu, não poderás ir para pelejar com ele. Por quê, hein? Tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Aqui nós temos duas coisas. O primeiro, a idade. O segundo, no capítulo anterior, quando nós vimos que ele era apontado como mais moço, ele também era visto como o menor, como o mais frágil. Exatamente por conta disso, o texto nos mostra que ele, mais uma vez, recebe uma palavra contrária. Recebe uma palavra de morte, uma palavra de destruição. Uma palavra para inibi-lo, para conduzi-lo à timidez, não ao avanço da sua vida. Deus deu a ele a oportunidade de ouvir três palavras. As palavras do filisteu, as palavras proferidas naquele instante por Eliabe e as palavras proferidas por Saul. Todas elas potencialmente fortes para detê-lo. Todas elas com um potencial para quebrar a sua vida. Todas elas com um potencial para inibi-la. Todas as vezes, todas as palavras que ele recebeu, o jogaram na lona. Todavia, o Senhor estava com ele, porque Deus estava trabalhando no coração dele. Aí que entra a força da palavra de Deus. Todas as vezes que houver um confronto entre as palavras humanas e as palavras divinas, certamente a palavra divina terá vitória. A palavra divina ela vai superar. Todas as vezes que nós dermos ouvidos à palavra do Senhor, nós vamos perceber que o Senhor é aquele que vai nos despertar, vai nos levantar, vai nos sustentar e vai nos fazer avançar. Veja o que diz Davi em sua resposta. Aí no capítulo 17, versículos 45 a 47, quando ele vai verbalizar diante do gigante a sua palavra, a sua reação, ele fala não daquilo que ele ouviu simplesmente com os seus ouvidos, mas ouviu com o coração. Aquilo que ganhou força na sua vida e na sua vida espiritual, na sua vida prática e na sua vida espiritual. Diz aí o texto, Davi, porém, disse ao filisteu, leia comigo, 45 a 47. Tu vens contra mim com o quê? Com espada e com lança e com escudo. Eram essas as armas ou as ferramentas dele. Continue. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei,
tirar-te a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sabe como ele enfrentou as palavras que foram atiradas contra ele? Com a palavra do Senhor, com a experiência da caminhada com Deus, com aquilo que ele ouviu da parte do Senhor através das pessoas que com ele andavam, as pessoas que puderam influenciá-lo espiritualmente. Foi com a palavra do Senhor que ele reagiu. Da mesma forma, Jesus, quando é tentado, ele responde com a palavra. Todas as vezes que se levantam palavras contra nós, contra você, contra mim, contra qualquer um de nós, a nossa reação é por meio da palavra do Senhor. Ainda que as palavras tenham força, o poder maior está na palavra do Senhor. Amém? Por fim, meus irmãos, o final dessa história, você já sabe. Ele vence a batalha pela graça de Deus, ele declara isso algumas vezes: o Senhor me dará, o Senhor me dará, o Senhor fará. E a terceira e última lição é que a confiança em Deus nos faz seguir em frente. A confiança em Deus nos faz seguir em frente. A gente não para. Deus está trabalhando. Eu posso não ver, mas posso afirmar. Para chegarmos até o dia de hoje, Deus esteve trabalhando na sua vida. Para chegarmos até aqui, Deus esteve trabalhando com a gente. Para chegarmos até lá, Deus vai continuar trabalhando na gente. As palavras podem ter força, elas podem ser poderosas, elas podem nos magoar, elas podem nos ferir, elas podem nos humilhar, elas podem acabar com a nossa vida, mas a nossa reação a essas palavras será sempre pela palavra do Senhor, porque há poder na palavra do Senhor. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. É por meio da palavra que Ele trabalha em nós. Quem vive da palavra do Senhor não vai esmorecer por causa das palavras dos homens. A chama que incendiou a reforma protestante, o maior avivamento de todos os tempos, se deu por causa da palavra do Senhor. Sabe como é que a gente responde às tentações? Com a palavra do Senhor. Sabe como a gente responde às provações? Com a palavra do Senhor. E eu não posso me esquecer. Deus está trabalhando. A gente, quando passa por um perrengue, que é uma expressão muito nossa aqui, a gente acha que Deus deixou a gente. Eu já ouvi isso várias vezes. Deus se esqueceu de mim. Deus não me ama tanto. Se amar, ama mais a fulana, beltrano, ciclano. A gente tem a mania de achar que a vida do outro está melhor do que a nossa vida. Muitas pessoas disseram coisas estranhas a nosso respeito. Você já foi julgado só pela sua aparência. Você foi julgado pelas suas vestes, pelo lugar que você mora. Você já foi julgado se você fala bem, se você não fala bem. Suas notas são boas, se não são boas. Se você faz isso bem, se não faz isso bem. Nós somos julgados o tempo inteiro. As palavras, às vezes, nos machucam. Algumas pessoas ouviram palavras de morte desde a sua infância. É sofrido ouvir alguém que diz o que ouviu durante a sua infância, adolescência, juventude, ouviu numa briga de casal, uma palavra terrível. E a única forma da gente resistir, para que isso não nos abale, é por meio da palavra do Senhor. Eu quero orar com você. E quero dizer a você que ainda que você não veja, ainda que você não perceba, Deus está trabalhando. O talento que Deus te confiou tem um propósito. O talento que Deus te confiou tem uma razão. O talento que Deus te deu tem um motivo. O talento da música, o talento da harpa,
o talento poético, a habilidade com as palavras, tinha um propósito de Deus na vida dele. E através desse propósito de Deus, as coisas do Senhor foram acontecendo lá. Mas eu quero dizer a você que Deus também nos prepara para a guerra. Deus nos prepara para os momentos sofridos. Deus nos prepara para os momentos difíceis. Deus nos prepara para as provações da vida, porque Deus está trabalhando. Quando você achar que as coisas não estão acontecendo, quando você, enfim, no coração imaginar que a obra de Deus está tão distante de você que parece que Deus se esqueceu de você, lembre-se disso, Deus está trabalhando. Quando as palavras te confundirem, quando o discurso for para te derrubar, para te destruir, para te jogar no chão, lembre-se, há poder na palavra do Senhor. Não foi o discurso do Filisteu, não foi o discurso do Eliabe, não foi o discurso de Saul que fez com que Davi se esmorecesse, desistisse. Pelo contrário, Deus estava trabalhando nele a sua palavra. E é em nome do Senhor que ele foi enfrentar. Em nome do Senhor. E daí, gente, é simples. É muito simples. A confiança em Deus nos faz seguir em frente. Quero convidar você que quer oração por esse motivo específico, deixe seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar juntos. Se você tem algum motivo para suplicar ao Senhor, dentre as suas súplicas que estão sendo feitas, é a hora de nós orarmos juntos. Se tiver motivos especiais para agradecer, pode vir à frente. Nós vamos orar juntos agora em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus está trabalhando. Derrotado, eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Nosso Deus e Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, Pai, e nós pedimos que a ministração do Senhor seja sobre cada um de nós. Teu Espírito Santo sonda cada coração. O Senhor nos fala, o Senhor conversa com a gente, e eu quero pedir ao Senhor que o Senhor ministre ao nosso coração o que nós mais precisamos nessa hora.
para muitos de nós, lembrar que o Senhor está trabalhando, enche o nosso coração de esperança. Porque os dias podem ser maus, as provações podem ser pesadas, as tentações podem ser difíceis de resistir. Mas como aprendemos na palavra do Senhor, é por meio da palavra do Senhor que nós vamos dizer não à tentação. É por meio da palavra do Senhor que nós seremos fortalecidos para que a provação seja vencida em nome de Jesus. É por meio da palavra do Senhor que nós vamos nos lembrar que o Senhor sempre esteve trabalhando na nossa vida. Lá no passado, o Senhor nos deu aquele talento, aquele dom, aquela oportunidade para esse momento. O Senhor nos permitiu enfrentar uma dificuldade no passado e vencê-la pela graça do Senhor, para que hoje sejamos fortalecidos, lembrando que o Senhor que esteve ao nosso lado no passado, estará ao nosso lado para sempre. Deus querido, o Senhor continua trabalhando, e o trabalho do Senhor permite que nós venhamos a descansar, porque existem coisas que nós não podemos fazer, mas o Senhor faz em nós, o Senhor continua a trabalhar na gente, e o seu trabalho é poderoso, seu trabalho é eficiente, o seu trabalho é customizado, vai diferente para cada um de nós. Paizinho, trabalhe também com a gente, use as nossas vidas como o Senhor usou a vida de Davi. O Senhor trabalhou nele com o talento da música, o talento poético, com o talento para guerrear, e depois, através dele, com ele, na vida de tanta gente como a gente hoje, que pode lembrar essa história, pode relembrar os textos poéticos de Davi. Paizinho, usa as nossas vidas para abençoar a vida de outros, que as nossas lutas do passado ou do presente sirvam para encorajar a caminhada de outras pessoas, que o nosso testemunho seja vivo e a nossa lembrança de que o Senhor está trabalhando, de que há poder nas palavras do Senhor. Tudo isso nos leve em frente, em nome de Jesus, o Senhor da nossa vida. Não somos dos que retrocedem. O Senhor não nos deu espírito de covardia. Nós somos do Senhor e em nome do Senhor nós vamos prosseguir a caminhada, a despeito de toda luta, de toda batalha, de todo discurso de falência, de destruição, de morte. Nós somos sustentados pelo Senhor da nossa vida e em nome do Senhor nós vamos avançar. Pai, nós entregamos todas essas questões nas mãos do Senhor, como nós entregamos as nossas súplicas. Nós oramos pela cura dos enfermos em nome de Jesus. Nós oramos e pedimos ao Senhor a cura da depressão, a cura de síndrome do pânico, de tantas síndromes que têm mexido com a nossa mente, em especial nos últimos meses. Pai, o Senhor é poderoso para nos curar. O Senhor pode usar os profissionais e nós pedimos que eles sejam altamente usados pelo Senhor. Promova, Pai, para a glória do Senhor a cura em nome de Jesus. Pai, nós oramos por consolo aos corações enlutados. Há muitos chorando e somente o Senhor é capaz de trazer o consolo e o conforto do Espírito Santo. Pai, nós oramos pelo nosso trabalho. Oramos pelos nossos estudos, reta final dos estudos dos nossos filhos, reta final dos nossos estudos para aqueles que estão na universidade, fazendo seus cursos. Pai, dá a Tua bênção, a Tua graça, haja de forma soberana, poderosa na vida desses irmãos e irmãs. Pai, nós também queremos agradecer ao Senhor pelos aniversariantes de vida e de casamento, que hoje estão com seus corações ainda mais agradecidos. Nós agradecemos pela provisão, porque o pão nosso de cada dia não tem nos faltado.
Nós agradecemos pela alegria, pela esperança, pela paz. Nós te agradecemos pela salvação em Jesus Cristo. Nós te agradecemos pela fé. São tantos motivos pelos quais nós queremos dar graças ao Senhor nesta hora. E queremos nos unir como família e declarar que se essa bênção que nós estamos buscando, se for da vontade do Senhor, ela virá. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência, e se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a paz. Nós nunca estamos perdidos, porque fomos achados, encontrados pelo Senhor Jesus, e aqueles a quem Ele acha, nunca mais serão deixados de lado. É assim que nós agradecemos e glorificamos o nome do Senhor, em Cristo Jesus, amém.